Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Programa, João, um abraço para todos vocês aí. Abração, meu amigo Brito. Beijo na Helena, um abração pro Rodrigo Bueno. É isso aí, rapaziada. Chegamos com o nosso Expediente Futebol desta terça-feira. Dia importante. Hoje é dia de Grêmio. E o Grêmio, o Brasil inteiro vai ver aqui no Fox Sports. Hoje tem Cerro Porteño e Grêmio, direto lá de Assunção. Grande partida pelo Grupo 1 da Libertadores da América. E hoje o programa termina mais cedo, porque antes do jogo do Grêmio tem o outro jogo do grupo, que é entre Defensor do Uruguai e o Monagas. Você também vai acompanhar aqui na Casa da Libertadores. Daqui a pouquinho, tudo sobre o treino aberto do Flamengo no Maracanã, com 50 mil pessoas, e as principais notícias do dia você vai ter aqui no Expediente Futebol. E tudo isso que vai rolar aqui terá os comentários dessas feras que estão ao meu lado aqui. Que timaço, hein? Pelo amor de Deus. Leandro Quesada, Theo José, o danadinho, Fábio Sormani, o polêmico, e o Google humano. Aqui está Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a nossa enciclopédia no Expediente Futebol. São Paulo a gente diz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus? Então tá bom. Então, homenagem aos meus amigos paulistanos, pelo amor de Deus. Muito bem, vamos em frente. Primeiro giro de informações. Vasco da Gama, quinta-feira, jogasse em Avejaneda contra o Racing, que você vai ver no Fox Sports 2. Alô, Eduarda Pessinati. Olá, boa tarde a todos, bom expediente para vocês. E o Vasco já deixou o Rio de Janeiro. O time treina novamente amanhã à tarde na Argentina, onde na quinta-feira enfrenta o Racing pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Em relação ao time que começou jogando contra o Atlético Mineiro no final de semana, na estreia do Campeonato Brasileiro, Zé Ricardo garantiu pelo menos uma alteração. Saiu Erley para o retorno de Eraso, zagueiro que está emprestado pelo Atlético Mineiro e que, portanto, não pôde estar em campo. Já a dúvida é quanto ao atacante Rildo. Será que ele começa no banco de reservas novamente ou retorna ao time titular? Daqui a pouco eu volto com todas as informações do Vasco. Legal, quinta-feira, Racing e Vasco, jogaço aqui no Fox Sports. Você vai acompanhar essa partida. E agora nós vamos falar do jogo de hoje. Cerro Porteño e Grêmio, vamos ao Paraguai. Alô, Wagner Martins. Oi, João. O jogo de logo mais vale a liderança do Grupo A desta Libertadores da América. Renato não tem Luan, mas conta com o retorno de Pedro Jeromel. Daqui a pouquinho eu volto, direto aqui da concentração do Grêmio, com todas as informações do Tricolor Gaúcho. Legal, e hoje tivemos o encontro da nação rubro-negra com o time do Flamengo no Maracanã. 50 mil pessoas. Alô, Flávio Vinic. Olá, amigos do Expediente Futebol. Mais de 45 mil torcedores vieram aqui ao Maracanã para acompanhar um treino do Flamengo. Foi a última atividade antes do jogo contra o Santa Fé pela Libertadores. Treino com clima de jogo que emocionou até os jogadores, do mais jovem Vinícius Júnior ao mais experiente o zagueiro Juan. Daqui a pouco eu mostro tudo isso aqui no Expediente Futebol. Até lá, abraço para vocês. Valeu, muito obrigado, Flávio Vinic. Amanhã não teremos público no Maracanã. Será a última partida do Flamengo com a punição da Conmebol, portões fechados, para enfrentar o Santa Fé, que já está no Rio de Janeiro, e a Caroline Patati acompanha. Fala pessoal, ligado no Expediente Futebol, muito boa tarde. A nossa equipe acompanha hoje o treino do Santa Fé da Colômbia, o primeiro em solo brasileiro. O time que é o adversário do Flamengo nesta quarta-feira pela Libertadores, jogo 9h45 da noite no Maracanã, ainda com portões fechados devido àquela punição pelos incidentes na final da Sul-Americana do ano passado. O Santa Fé, que chega em solo brasileiro, vivendo uma crise. Teve o treinador demitido no último sábado, está 5 jogos sem vencer no Campeonato Colombiano e tem aí vários desfalques importantes. Daqui a pouco eu trago todas as informações aqui no Expediente Futebol. Bacana, estamos te esperando ansiosamente, Caroline Patati, com as informações do Santa Fé aqui no Expediente Futebol. Outro jogaço desse meio de semana, hein? Em Santiago, Universidade de Chile, Cruzeiro, com transmissão do Fox Sports. Ricardo Lai já tá lá no Chile. Vai, Ricardo Lai! Fala, João, um abraço para você, a todo mundo ligado no programa. A balada, é assim que está a Universidade de Chile, adversária do Cruzeiro na próxima quinta-feira pela Conmebol Libertadores.
ainda repercute a derrota de virada no clássico no último domingo contra o Colo-Colo, principalmente depois da briga entre Bocejur e Pinilha, companheiros de time, e até o Valdívia do Colo-Colo teve que separá-lo, João. Legal, e olha, o São Paulo estreou e venceu no Campeonato Brasileiro. O destaque do Tricolor com o André Cavalcante. Alô, amigos do Expediente Futebol. Depois da estreia no Campeonato Brasileiro, com vitória para cima do Paraná, hora do São Paulo mudar totalmente de foco, agora pensando na Copa do Brasil. Quinta-feira tem parada dura pela frente, Atlético Paranaense, sendo que no jogo da ida, há 2 semanas, o Furacão venceu por 2-1. Por isso, o Tricolor precisa obrigatoriamente da vitória e até por 2 gols de diferença, caso não queira sofrer com os pênaltis. Os detalhes da terça-feira São Paulina eu trago em instantes no Expediente Futebol. É isso aí, na quinta-feira, outro grande jogo. Que semana é essa do Fox Sports? Quinta, São Paulo e Atlético Paranaense, 7 da noite, decidindo quem segue na Copa do Brasil. E o Neymar, hein? Faltando aí quase 2 meses para a estreia do Brasil na Copa do Mundo no dia 17 de junho. E o Neymar hoje participou de um evento em São Paulo. O Fernando Caetano estava lá. Olá, amigos do Expediente Futebol. Ainda em recuperação de uma cirurgia no dedo do pé, o craque Neymar participou hoje aqui em São Paulo do evento de um patrocinador e deu entrevista coletiva. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Neymar aqui no Expediente Futebol. É isso aí, Neymar, a situação dele, isso tudo preocupa a todos nós brasileiros. Estamos curiosos, né, para saber quando o Neymar volta. Fernando Caetano vai contar daqui a pouquinho pra gente. Deixa eu chamar os meus colegas, meus amigos, destaque de cada um aqui na bancada super do Expediente Futebol. Theo José, danadinho, bem-vindo, Theo, tudo bem? Muito boa tarde, João, boa tarde para todos vocês, para os amigos dos canais Fox Sports. Olha, hoje o Flamengo mais uma vez mostrou a sua força, levando 50 mil pessoas uma terça-feira à tarde ao Maracanã para ver um treino curto. Isso mostra a força do Flamengo e levanta também algumas perguntas, né? Porque até hoje o Flamengo não tem o seu próprio estádio, né? Um estádio realmente do tamanho da sua torcida. E por que o Flamengo, com essa torcida, que é o maior patrimônio do Flamengo, e um patrimônio que eu acho que hoje foi um dia histórico, a gente não tem isso nem na Europa, quando é apresentado Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Por que o Flamengo não tem um time onde mais vezes ele pelo menos disputa os títulos dos campeonatos que participa? A torcida do Flamengo é um negócio a ser estudado. É isso aí, daqui a pouco tudo, hein, do treino aberto, realmente histórico hoje lá no Maracanã com 50 mil pessoas. Fábio Sormani, sempre bom recebê-lo aqui no Expediente. Tudo bem, Sormani? Tudo bem, João. Tudo bem, amigo? Boa tarde para você, para os companheiros, para quem nos acompanha nesse momento. O meu destaque era também em cima do Flamengo, né? Essa festa todinha do torcedor, as 50 mil pessoas hoje no Maracanã, acompanhando o treino derradeiro. E que isso sirva de lição o torcedor mais afoito, aquele que foi fazer baderna na final contra o Independente. Olha o prejuízo que o Flamengo está tomando. Não apenas do ponto de vista financeiro. Imagina 50 mil pagando ingressos. Quanto que não daria de renda? Algo que é em torno de 3 milhões e meio, 4. Mas tem também a perda esportiva no campo. O Flamengo empatou um jogo contra o River Plate que ele poderia ter vencido. Alguém garante que amanhã ele vai vencer o Santa Fé? Com a presença da torcida ficaria mais fácil? Ficaria. Então, esse tipo de punição por parte da Conmebol, que deveria ser adotado também aqui no Brasil, é excelente. Você pune o clube não pecuniariamente, diretamente. Você pune o clube dessa maneira, tirando o torcedor do estádio. O cara não pode ir no jogo e o clube perde dinheiro e perde, talvez, tomara que não, a oportunidade de passar adiante num campeonato tão importante como a Libertadores. Então, volto a dizer, veja o prejuízo que aqueles torcedores estão causando para o Flamengo. É isso aí, amanhã em Flamengo e Santa Fé, Maracanã, portões fechados, com transmissão do Fox Sports, a nação do lado de fora, por causa disso tudo que o Sormani falou, acompanhando aqui na Casa da Libertadores. PVC, tudo bem, PVC? Tudo certo. Vamos falar muito do Flamengo, do treino aberto, da festa da torcida, do São Paulo que venceu ontem.
Mas a informação que eu tenho do Palmeiras é que o foco não está no Roger Machado. Está na preparação física. A direção do Palmeiras pergunta por que é que todo jogo alguém quer sair por cansaço. Muito bem, ontem tivemos um empate, né, entre Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Daqui a pouquinho vamos entrar nesse tema, o Palmeiras sendo bastante cobrado até agora, abaixo do que se esperava, pelo menos na opinião de muita gente. Leandro Quesada, ele hoje estará na transmissão com o Marco de Vargas, com o Zinho, com o Carlos Simão, do jogaço entre Grêmio e Cerro Porteño, né, Quesada? Bem-vindo. Vamos falar muito desse jogo, João. Um abraço para você, para todos aí, Telso, Armani, PVC. Vou falar do Flamengo também, se vocês me permitem. Claro. Fique à vontade, porque Flamengo e Corinthians sempre brigaram juntos, unidos, pelos melhores valores de transmissão do Campeonato Brasileiro. É fato. Mas há uma rusga nesse relacionamento. No momento em que o Flamengo quer tirar o técnico e quer tirar o melhor jogador do Corinthians, que é o Rodriguinho. É verdade. Andrei Sanches falou hoje. Isso vai dar samba. Vai. Agora, o Corinthians tem que entender que é mercado. Mercado, exatamente. Mercado. Andrés, cobre os caras. Porque se eu sou técnico... Se eu sou presidente do Flamengo, eu quero o técnico do Corinthians e o melhor jogador do futebol brasileiro. Muito bem. Quem é o melhor jogador do futebol brasileiro? Rodriguinho. O Rodriguinho, na opinião. E o Armani está comigo. Quer dizer, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje o Andrei Sanches, na eleição, né, do Caboclo como presidente da CBF, o Andrei Sanches fez algumas críticas... Quem é o presidente? É o Caboclo. Ah, tá. Algumas críticas ao presidente do Flamengo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso aqui também no Expediente Futebol. Os presidentes dos dois clubes mais populares do Brasil não estão falando a mesma língua. Vamos até Assunção, daqui a pouco na nova Ola Azulgrana, o novo estádio do Cerro Porteño, um jogão. Cerro Porteño e Grêmio, e o Wagner Martins está lá em Assunção e traz todas as informações ao vivo. Bom expediente, Wagner. Tudo bem, João? Um abraço a todos aí. Pois é, um jogo importante, terceira rodada desta chave A, Grupo A da Libertadores da América. O Cerro Porteño até aqui tem 2 vitórias, 2 jogos e 2 vitórias, e o Grêmio empatou na estreia, ganhou do Monagas, empatou contra o Defensor e ganhou do Monagas, tem 4 pontos, por isso o jogo vale a liderança. O Grêmio sabe que vai ser um jogo muito complicado, porque esse estádio que você falou aí, lá na Nueva Ola Azulgrana, é um estádio acanhado, nem tanto, né? 45 mil torcedores cabem nesse estádio, 44 mil torcedores do Cerro, do El Ciclón, e 1.000 torcedores do Grêmio. O Grêmio sabe que vai ser uma pressão muito complicada e considera aqui um pontinho somado um bom resultado. O Grêmio chegou na madrugada de segunda-feira por aqui, deu tempo de fazer um treino ontem à tarde, aqui do outro lado da rua, aqui na sede da Comebol, e o Renato teve algumas confirmações importantes, a ausência do Luan, que nem veio aqui para o Paraguai, e a confirmação do zagueiro Pedro Jeromel, recuperado de uma virose. Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Arthur e Michael. Ramiro Cícero, que será o substituto de Luan, já foi no domingo contra o Cruzeiro, e o Everton com o Jael no ataque. O André não está inscrito na Libertadores da América e por isso não fica à disposição do Renato. Vamos passear um pouquinho, tem jogadores do Peñarol ali, por favor, Klebert, rapidamente, 2 jogadores do Peñarol que estão passando aqui, eles estão hospedados aqui, João, porque o Peñarol vai jogar amanhã contra o Libertad, pela Libertadores da América, é grupo 3 da Libertadores. Então a delegação do Peñarol também está aqui no mesmo hotel onde está concentrado o Grêmio. Volta, por favor, Klebert, para mostrar aqui no saguão do hotel a torcida do Grêmio que está concentrada por aqui. São alguns torcedores que estão hospedados neste hotel aqui, outros que vieram para encontrar grupos de gremistas que daqui irão sair para o estádio do Cerro Porteño. Então serão 1.000 torcedores do Grêmio logo mais à noite acompanhando o tricolor gaúcho. No discurso que a gente pôde acompanhar aqui de jogadores, né, que falaram conosco ontem após o jogo e dentro do Expediente Futebol, Bruno Cortes e o Walter Kahneman, de que o Grêmio atingiu um nível já aceitável e que pode ainda crescer mais durante a competição, durante esta Libertadores da América. Pude perceber que há uma confiança muito grande de que o Grêmio pode chegar de novo à disputa do título da Libertadores da América e conquistar este bicampeonato
como o PVC falou ontem, né? Desde 2001, quando o Boca conquistou 2 vezes consecutivas, um time não consegue repetir este feito e a confiança por aqui é muito grande entre jogadores, comissão técnica e dirigentes que isso possa acontecer mais uma vez. João. Legal. E o ambiente da torcida aí, que é uma torcida fanática, a torcida do Cerro Porteño, né? Que divide com o Olímpia as preferências do torcedor paraguaio. Tem a impressão de que aquele caldeirão tradicional de Libertadores nós teremos logo mais com o estádio lotado aí, né, Wagner? Teremos sim, João. E dentro de casa, dentro do novo estádio, o Cerro Porteño tem uma média muito interessante de partidas, de pontuação. Nos últimos 17 jogos, nenhuma derrota. Aliás, o único jogo que o Cerro Porteño perdeu jogando no estádio novo deles foi na estreia, no jogo de inauguração do estádio. Foi derrotado pelo Boca da Argentina. De lá para cá, 17 jogos e nenhuma derrota. Um estádio que proporciona isso, a pressão do torcedor, mas o Grêmio estudou direitinho isso e a confiança de que na bola o Grêmio vai conseguir sair daqui com pelo menos um empate ou quem sabe com a vitória para voltar para Porto Alegre com a liderança desse grupo 1 da Libertadores da América. Maravilha, muito obrigado, Wagner Martins. Daqui a pouquinho você volta com a gente no nosso Expediente Futebol. Vamos mostrar aí as prováveis escalações, né, os famosos campinhos aqui do Expediente Futebol. Vamos de Grêmio. Vai de Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, né? Vai para o jogo, recuperado da virose, Kahneman e Cortez, Arthur, Maicon, Ramiro, Cícero, Everton e Jael, o Cruel, que está terrível, né? Jogando muita bola, como nunca jogou na vida o Jael. E o Cerro Porteño. Cerro vai para o jogo também daqui a pouquinho, assim, ó. É o líder do grupo, né? Terá o goleiro Antony Silva, Cáceres, o Marcos Cáceres, o Raul Cáceres, Escobar e Arzamendia, Palau, que já atuou aqui no futebol brasileiro, né? Esse volante, Candia, Rojas, Novik e o Rodrigo Rojas e o Churin. No ataque, o que vocês estão esperando aí hoje à noite desse Cerro Porteño e Grêmio, hein, rapaziada? Esse Marcos Cáceres, ele é muito veloz, acho que o Grêmio tem que ter uma atenção especial com ele. O Palau é zagueiro, vai entrar para reforçar o sistema defensivo, essa era uma preocupação. Nos últimos 5 jogos, o Cerro não tomou nenhum gol. E o ataque vem melhorando, tanto é que fez 5-0 no... no Nacional. E esse Turin aí é o cara. Tem que tomar cuidado com ele também. E tem o outro, que é reserva, o Valdés. É um cara forte, é guardado para o segundo tempo, até pela idade e tal. Tem marcado alguns gols importantes também. Pelas alas está o caminho do Cerro Porteño para buscar esse resultado contra a equipe do Grêmio. Precisa combinar com o Grêmio, é claro, né? Mas a força do Cerro Porteño tá aí. É verdade. Grande jogo hoje, hein? Cerro Porteño e Grêmio. Daqui a pouquinho tem o Bolão Fox. Nós vamos falar sobre esse jogão entre Cerro Porteño e Grêmio logo mais lá em Assunção. Estão otimistas com o Grêmio? Eu estou. Eu acho que mesmo com esse retrospecto de 17 jogos, o Cerro não perder em casa, eu vejo hoje o Grêmio como um dos dois, talvez até o favorito, a ficar com o título dessa Libertadores da América, igualando aí o feito. A última vez que aconteceu foi com o Boca. Eu estou otimista, eu acho que o Grêmio hoje vence, eu acho que o Grêmio hoje arranca para a liderança do grupo. E você, Sormani? Olha, João, eu concordo com o Theo. Eu acho que o Grêmio está jogando um futebol de Libertadores, ele sabe jogar a Libertadores. Por exemplo, o Flamengo não sabe jogar Libertadores, não sabe. O Palmeiras sabe? Eu acho que não sabe, não. Então, o Grêmio sabe jogar Libertadores. Porque muitas vezes a gente tem essa arrogância aqui de dizer, porque o nosso futebol, a China, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, vai quando joga contra o Cerro Porteño, perde. Por quê? Porque a competição é completamente diferente. A maneira de jogar, a arbitragem, o ambiente hostil, tudo muda. E o Grêmio sabe jogar Libertadores. Isso foi provado na Libertadores passada e ele vem fazendo um bom papel de novo
na competição. Então eu acho que o Grêmio ele pode perfeitamente chegar no Paraguai e conseguir a vitória. Eu acho que ele é favorito. Concordo com o Theo, é um dos favoritos para ganhar a competição exatamente por conta disso que eu falei. É copeiro esse Grêmio, hein, PVC? Mas eu concordo com o que o Sormani está dizendo, mas eu queria ponderar algumas coisas aqui. A gente tem essa coisa de o time mais poderoso. Ontem mesmo, a gente vai dizer assim, eu acho que na Libertadores acontece mais isso, mas no Brasileirão também. Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras vai atropelar o Botafogo. E não vai, a gente sabe que não vai. Aliás, mas porque o Palmeiras não está jogando bem. Não, mas não é só por isso, não. O Grêmio está jogando bem. Não é só por Aliás, isso, não. uma parte, o senhor, eu e também o Leandro Quezada não achávamos que ia atropelar e voltamos no empate. Porque é um jogo entre duas equipes que têm sua força. Um time é mais pragmático, o outro tem mais investimento. O caso de um jogo de Libertadores tem outras particularidades, como o Sormani citou. Tem mais malícia, tem mais catimba, tem mais pressão. Tem mais pressão em termos... Quando você ia jogar uma final de Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians em 95... No Olímpico, o time paulista reclamava da pressão na saída do túnel, que tinha catimba, que tinha pressão. Então, eu acho que o Grêmio no ano passado mostrou que é preciso entender a competição, mas que é possível ganhar a Libertadores jogando bem. Porque o Grêmio no ano passado ganhou a Libertadores jogando bem. O Grêmio fez algumas partidas muito especiais na Libertadores. O jogo contra o Iquique na primeira fase, o primeiro tempo o jogo contra o Barcelona em Guayaquil, o jogo contra o Lanús. Porque vai chegar contra o Lanús e vai ser uma pressão. E o time afogou o Lanús e marcou pressão e dificultou a saída de bola e roubou e fez. Dá a bola pra mim que eu vou jogar. E ganhou a Libertadores com autoridade absoluta. Claro que tem pressão, mas a discussão é entender a competição, como disse o Sormani, e jogar bom futebol. E nesse caso eu concordo tudo com você. Porque além de compreender a competição, isso dá ao Grêmio, esse entendimento dá ao Grêmio a possibilidade de ele jogar do jeito que ele sabe. Porque tem muita gente que sabe jogar, quando chega na Libertadores e vê esse ambiente hostil, vai dividir a pancada. Aí não adianta. Não adianta nada. Já faz parte da cultura. Eu não vou dividir a pancada, joga mais futebol. Muito bem, vamos lá na sede da CBF, porque a CBF hoje, uma informação importante, elegeu o seu novo presidente, João Venturi, está lá e participa conosco ao vivo aqui do Expediente Futebol. Tudo bem, João? Bem-vindo aqui ao programa, hein? Grande Xará, obrigado, um abraço para você, a todo mundo que acompanha o Expediente Futebol. Pois é, terminou há pouco aqui na sede da CBF, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, essa eleição que nomeou Rogério Caboclo como novo presidente da entidade pelos próximos 4 anos. Ele toma posse apenas em abril de 2019 e permanece até então 2023. Além da presidência da CBF, também foram eleitos 8 vice-presidentes para a entidade que vão manter então essa administração pelos próximos 4 anos. Tiveram direitos a voto os 27 representantes das federações do país, todos os clubes da Série A e da Série B. Das 27 federações, o Rogério Caboclo foi eleito por unanimidade, todo mundo votou nele. Dos clubes da Série A, 19 clubes mandaram representantes, apenas o Atlético Paranaense não compareceu, e dos 19 clubes que tinham direito a voto, 17 clubes acabaram votando em Rogério Caboclo, apenas o Corinthians, que votou em branco, esteve aqui o presidente André Sanches, e o Flamengo, que se absteve, mandou um representante, Eduardo Bandeira de Melo, não compareceu. E todos os 20 clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro também acabaram votando em Rogério Caboclo. Vale a gente lembrar que teve uma alteração no estatuto, o peso do voto das federações vale por 3, dos clubes da Série A por 2 e dos clubes da Série B, 1 ponto. Se a gente for analisar assim. Então, dos 141 votos possíveis, Rogério Caboclo acabou recebendo 135 votos. Durante a posse, ele agradeceu a confiança de todo mundo que votou nele, disse que a sua gestão será marcada por eficiência e integridade, prometeu ouvir mais os clubes e jogadores e também demonstrou bastante atenção com todos os clubes que acabaram votando nele, demonstrando essa confiança, o que depois, durante a entrevista coletiva aqui na Zona Mista, despertou o alerta do presidente do Corinthians, o André Sanches, que disse que Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense devem ficar atentos em relação a isso, João.
Perfeito. Agora uma outra situação importante aí, até porque se trata de Flamengo e Corinthians, as duas maiores forças populares do nosso futebol. Presidente Andrés Sanches, do Corinthians, falou do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e fez críticas. É isso mesmo, João Ventura? Durante a entrevista, ou depois da entrevista coletiva, a gente estava batendo um papo bem formal aqui com os dirigentes e foi perguntado em relação ao Rodriguinho, se havia interesse do Flamengo, se o Rodriguinho poderia ir para o Flamengo. E o Sanches disse, manda o Flamengo assinar o cheque da rescisão contratual que o Rodriguinho vai. E aí eu perguntei para ele, qual é a relação de vocês, da sua administração como presidente do Corinthians, com a administração do Flamengo? E o Sanches disse, a nossa relação é ótima, mas eu lamento que o Eduardo Bandeira de Melo não tenha comparecido essa tarde aqui na CBF para demonstrar o apoio do clube sem ter mandado um representante. E na sequência ele disse, final do ano, tem eleições no Flamengo e vocês vão conhecer quem é o Bandeirinha de Melo. Palavras do presidente do Corinthians, Andrés Sanches. João. Então, realmente deu algumas alfinetadas aí o Andrés Sanches. Muito obrigado, João Venturi. E o João falou ali o seguinte, que o Andrés disse, manda o Flamengo fazer o cheque para pagar a multa do Rodriguinho. E o Leandro Quesada tem informação sobre isso, Quesada? Eu falei aqui pro Sormani, o Sormani quase caiu da cadeira, né? Eu quase caí também. A multa rescisória do Rodriguinho é de 100 milhões de reais. Quanto? Que isso? 100 milhões de reais. No Brasil? Aí pintou a dúvida, tem que ser proporcional ao salário. Aí eu perguntei para uma pessoa aqui, mas é proporcional ao salário, certo? Essa pessoa, certo. Puxa, então, aí tem uma declaração do Andrés, né, Theo, que paga 50% que também não consegue levar, é isso? 50 milhões de reais. Desconto, 50%, ele não vai conseguir levar. Então procede a informação mesmo. Então, 100 milhões... 100 milhões de reais. Então, se der o descontinho de 50%, cai para 50 milhões. Então não vai ter negócio, porque não é um bom negócio. Você pagar 100, ou que se der o desconto, 50%, 50 milhões, não é um bom negócio para o Flamengo. Eu não sei se o Flamengo tem dinheiro para colocar nesse negócio. E mesmo se tiver, não é um bom negócio. Não vale. Não vale. E outra coisa, eu acho isso desagradável, né? No mínimo desagradável, o presidente do Corinthians falou bandeirinha de Melo. Eu acho que são presidentes de grandes clubes, independentemente da satisfação ou insatisfação do seu Andrés Sanches, eu acho que tem que respeitar um outro presidente do clube. Pode discutir, pode brigar, pode não concordar com as atitudes, mas isso aí você resolve conversando ou não. Agora vem bandeirinha de Melo, eleição do Flamengo é problema do Flamengo, não é problema do Corinthians. E aí ele falou, vocês vão ver que a bolha vai estourar lá, vocês vão ver isso não é problema do... Eu acho que o Corinthians já tem muito problema pro Andrés Sanches se preocupar e a bolha do Corinthians com o problema, preocupar com o problema do Flamengo. Ô João, só para completar, são 100 milhões de reais a multa do Rodriguinho, portanto, mesmo que o Corinthians dê um desconto de 50 milhões, dificilmente o Flamengo vai investir toda essa grana. Agora, o Corinthians fez certo em se proteger. Sim. Porque ao colocar um valor astronômico desse, ele se protege diante de qualquer tipo de assédio de algum clube brasileiro. É fato. Perguntei a respeito do Carille também. E a resposta é que não há, neste momento, a menor possibilidade do Carille também deixar o Corinthians. O que estaria seduzindo o jogador é um salário maior do que aquele que ele já ganha no Corinthians. Mas, de repente, o Corinthians, diante desse assédio, pode dar uma grana a mais para o Rodriguinho, aí depende do Corinthians e do Rodriguinho, se o Corinthians estiver afim, enfim, tem contrato com o jogador, não é obrigado a fazer isso, mas de vez em quando os clubes adotam a postura de dar uma grana, dar uma gaita a mais para o jogador, que já recebe um grande salário. O Rodriguinho chegou a pensar na hipótese? Diante desse salário de 1 milhão, sim, porque ele não ganha 1 milhão. O Carille rechaçou de primeira, falou, não tem conversa. O Rodriguinho não ganha 1 milhão no Corinthians. Não, ganha bem. Mas também não ganha mal, né? Não. E ele tá no Corinthians jogando muito. Tanto que a multa é alta. No time mais vencedor do futebol brasileiro no momento. O que eu acho curioso, assim, acho que o Andrés, o que o Theo falou é importante. O outro dia o Andrés falou que sobre o Palmeiras, que era finalista do Campeonato Paulista, que tem que olhar no vestiário, porque deu a entender que o ambiente do vestiário do Corinthians é o que faz diferença comparado com o vestiário do Palmeiras. Isso é o problema do Palmeiras. O Andrés não tem que se meter nisso. Mesma coisa a questão do bandeirinha de Melo, não é elegante, não é problema do Andrés, é problema do Flamengo. Agora, tem um aspecto que pega do Corinthians que eu acho relevante e a gente tem que pensar no futebol brasileiro de modo geral. O Rodriguinho chegou, ninguém foi para o aeroporto buscar o Rodriguinho. É verdade.
Flamengo contratou o Diego e foi todo mundo para o aeroporto. É verdade. Pergunta hoje na torcida rubro-negra quem está mais feliz. O rubro-negro com o Diego ou o corintiano com o Rodriguinho? Não tem nem como. Eu vou dar um outro nem exemplo. perguntar. Eu vou dar um outro exemplo. Não há necessidade dessa. E eu acho que o Diego é muito bom jogador, que o Flamengo tem que investir no Diego, mas a felicidade hoje não é proporcional. Outro ponto, eu estou falando sobre a questão de montar equipe versus contratar jogador. Que nem sempre uma coisa está diretamente ligada à outra. Nos últimos 2 anos atrás, o Botafogo tinha 2 laterais esquerdos excelentes e discretos. Vitor Luiz e Diogo Barbosa. Ontem o Botafogo empatou com o Palmeiras por 1-1. O gol aos 38 do segundo tempo nasceu numa jogada no setor do lateral esquerdo. O Palmeiras tem os 2 laterais esquerdos do Botafogo de 2 anos atrás. Exatamente. Não é essa a questão. Não é contratando o Rodriguinho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. E aí tem, de fato, um mérito do Andrés e de quem trabalhou no Corinthians nos últimos 10 anos e conseguiu construir um modelo de sucesso. E claro que depende do jogador, mas depende de alguma outra coisa que ninguém conseguiu sacar ainda. Mas você acha que o Flamengo não deve fazer uma investida num jogador eu como acho o Rodriguinho? Que não é o que no vai momento? transformar. Mas não é pode isso. ajudar? Não pode ajudar? Ajudar? O Diego podia, não podia? Continua podendo? Todo grande jogador pode ajudar. O Rodriguinho, pra mim, não é o melhor jogador do Brasil. O melhor jogador de atividade no Brasil, pra mim, é o Luan. O segundo é o Arthur. O terceiro é o Rodriguinho. O Rodriguinho é um grande jogador. Grande jogador. E eu acho que todo grande jogador ajuda a transformar um time em campeão. Mas esse modelo, eu vou contratar o melhor jogador, eu vou tirar o melhor técnico, eu vou fazer desfalcar o outro, nem sempre é o X da questão. A Juventus faz isso na Itália. Sim. E dá certo. E dá certo. Porque tem alguma coisa lá dentro também, além disso. Amigos, eu fiz a conta, só para não perder, Sormani, porque você levantou a questão, né? Quando eu disse que pode ser o valor que quiser, dentro de até 2.000 salários. 2.000 vezes o salário mensal. Aí, qual é a conta que eu fiz, Theo? Eu peguei, João, 100 milhões e dividi por 2.000. Dá 50 mil reais. Então essa multa tá a multa abaixo. É bem abaixo do que ele recebe. Porque se for colocar até 2.000, aí o negócio vira bilhão, entendeu? Então é uma proteção menor do que realmente a lei diz, como você lembrou aí, Sormani. Só que ela está bem abaixo do cálculo se você chegar ao valor mais. Porque é lógico que ele não recebe 50 mil reais, recebe mais do que isso, entendeu? Recebe por hora, mas diga aí, Sormani. Não, por hora. Eu concordo com o BBC quando ele fala que o Corinthians hoje tem uma cara. Aliás, eu acho que é o único time brasileiro que tem uma cara, tem uma filosofia. Entra técnico, sai técnico, dificilmente o Corinthians se abala porque ele tem uma filosofia. A exceção aí do Cristóvão e do Oswaldo de Oliveira, os demais que passaram pelo Corinthians desde a época do Mano Menezes, quando o próprio Andrés e o Mano implantaram a filosofia de jogo do Corinthians, de ser do Corinthians, vem vindo de lá pra cá e o Corinthians é campeão ano sim, ano também. Dificilmente ele passa em branco. Então eu acho que é tão importante quanto você ter um grande jogador, como é o caso do Rodriguinho, é você ter essa filosofia. O Flamengo tem? Não me parece. O Palmeiras tem? Também não me parece. Algum time no futebol brasileiro tem? Acho que o Grêmio tem. O Corinthians tem. O Grêmio também tem. Então, tão importante quanto você investir no Rodriguinho é você determinar uma filosofia pro seu time. E o Flamengo não tem. Agora, é claro que se o Flamengo consegue contratar o Rodriguinho, que pra mim é o melhor jogador do futebol brasileiro, respeito a sua opinião, claro. Eu acho que o Luan atrasa demais o jogo, ele tira a velocidade do jogo. Por isso que eu acho que ele não é... Enfim, isso é outra história. Então, eu acho que se o Flamengo consegue contratar o Rodriguinho, porra, seria um negócio excelente. E poderia até colocar o Diego no negócio. Ué, por que não? Por que não? Mas o Diego... Não, mas espera um o pouquinho, Diego deve ter um salário bem mais alto que o do Rodriguinho. Você está falando do Diego pro Corinthians, é isso? Não sei, de repente você acha o Diego um mau jogador? Não, mas espera um pouquinho. Por que o Corinthians vai perder o Rodriguinho? Porque o Flamengo vai pagar. Os 100 milhões? Não é os 100 milhões. Ele vai tentar contratar, fazer um negócio. Esquece, o Corinthians isso não faz. Não sei. Agora, eu acho também o jogador tem contrato, o Andrés deve ter uma certa mágoa do Flamengo em relação à saída do Guerreiro pro Flamengo.
que não, será? Será que não? É porque ele, na época, disse que ele não ficou pagaria... bravo com essa história. Ele ficou bravo. Mas ele disse que não pagaria o que o Guerreiro estava pedindo. Pois então, na verdade, não era nem o Andrés, era o Roberto Andrade, o presidente do Corinthians. E só um detalhe, em cima do que eu estava falando agora há pouco. O Guerreiro saiu do Flamengo, do Corinthians pro Flamengo em 2015, e de lá pra cá o Corinthians ganhou 2 brasileiros e o Flamengo nenhum. Não ganhou nada. Não, mas é exatamente isso que você falou. Mas isso que o senhor Mani falou, desculpa, senhor Mani, eu lembro muito bem porque eu entrevistava o Andrés, ele não era presidente do Corinthians, mas estava ali no futebol, né? Por mais que diga que não, ele sempre estava ali no futebol. E ele falou, os caras vão gastar, estão fazendo uma loucura, esses caras vão gastar 44 milhões de reais até o final de contrato com o Guerreiro. É lógico, o Corinthians queria ter ficado com o Guerreiro. No final das contas, isso que o PVC falou, né? Perdeu o Guerreiro, o Corinthians continua campeão e o Guerreiro não conseguiu ajudar. Porque tem exatamente essa filosofia. Exato. A gente tá lá no rádio, a gente fazendo o programa lá, o Mano fica desesperado, né? Não, porque precisa contratar um centroavante, não, precisa de um camisa nova. Gente... Deixa trabalhar, tudo que está sendo feito dá certo. Agora pode acontecer... porque o Henrique Ceivador podia ser contratado, porque o Leandro Damião podia ser contratado, por que não vai atrás do Diego Tardelli? Então são sugestões do Mano, né? E deixa os caras trabalharem, tudo que é feito no Corinthians dá certo. Agora eu acho que tem esse componente da vaidade, do ego, não da vaidade, do ego. Eu perdi um jogador importante como o Guerreiro para o Flamengo. Não vou querer perder outro. Agora, se acontece... Aí ele pega e fala do Bandeirinha de Melo. Sim. Se acontece essa troca que o senhor Mani está propondo aqui, João, você imagine. O Rodriguinho vai para o Flamengo, o Diego vai para o Corinthians, o Corinthians continua ganhando com o Diego arrebentando e o Rodriguinho não ganha mais nada. Aí para tudo. Né? Pode acontecer. Não, aí para tudo. Agora, eu acho que essa possibilidade... Aí o problema é o Flamengo. Não, o problema também é que o Diego recebe muito mais do que o Rodriguinho. Ponto. Eu acho que essa possibilidade... Não é o que está posto. O Flamengo está tentando. Tá tentando. Preservar o Diego e contratar tem que ver se o Diego também toparia uma troca. O Rodriguinho seria um substituto para o Everton, por exemplo, que saiu? Não tem nada a ver, né? Não joga ali, né? Outra coisa, aquilo que eu falei ontem. A gente está discutindo o Rodriguinho na seleção brasileira na função de meio campo, ele está jogando como atacante. Ele está jogando muito bem como atacante. Ele pode fazer a função de meio campo, mas o destaque dele hoje é porque ele joga como atacante, livre. Não acho nem falso 9. Ele está jogando como atacante, solto. É o jogador mais dispensado de marcação do sistema tático. Não, mas aí PVC, eu estava até discutindo isso, não sei se você concorda comigo. O Rodriguinho tem um poder de criar espaço que pouquíssimos jogadores têm. É um grande jogador. Eu até fiz a seguinte comparação, guardadas as devidas proporções. Ele é o Messi do Corinthians. Alguém marca o Messi? Toda hora você vê o Messi desmarcado. É verdade. Toda hora está desmarcado. Alguém marca o Rodriguinho, toda hora está desmarcado. Você acha que ninguém presta atenção neles? Claro que presta, mas eles têm essa capacidade de conseguir encontrar espaço. Se desmarcar. Que é a coisa que a gente mais pede no futebol. Exatamente. Jogador que saiba ocupar espaço. Agora, são muito inteligentes. Agora, vai investir em cima de Rodriguinho e a garotada, mais uma vez, vai ficar sentadinha no banco. Ah, sim. Né? Esse é que eu não entendo no Flamengo. Tô buscando um nome, né? Isso é que eu não entendo. Pra quê? Pra ser um para-raio da torcida? Pra ser o para-raio da torcida, pra torcida não reclamar do treinador, pra torcida não reclamar do presidente. Solta a garotada, gente. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem uma garotada de muito valor. Ah, não, mas vai queimar os meninos. Ué, mas os meninos não jogam nunca. Como é que vai queimar? Nessa linha do que a gente estava falando, que eu estou misturando assuntos e não é pra falar de outro clube. Eu falei ontem a história do Palmeiras, né? Que vai ao encontro disso do Flamengo, de por que o Flamengo contrata, faz festa no aeroporto e o Rodriguinho, que chegou sem alarde, é o craque do Brasil, chamado assim, nesse momento. E o Luan, que para mim é o melhor jogador do Brasil, e o Arthur, também não teve alarde, nenhum dos dois, foram formados em casa. O Palmeiras é o time que tem a maior folha de pagamento do Brasil. É um time importante, acho que é candidato ao título brasileiro. Vem do empate ontem. E anteontem eu disse, qual é o jogador do Palmeiras que vai jogar a Copa do Mundo? Borja, né? É o Borja, se for, é o Borja. E qual é o jogador recente do Palmeiras que vai jogar a Copa do Mundo com certeza? Não me lembro. Gabriel Jesus. Gabriel. E quanto pagou no Gabriel Jesus? Nada. Da base. Veio da base. Que, aliás, não é uma tradição do Palmeiras, né? Não é? Revelar os jogadores. O Palmeiras sempre foi um time padrão. Diferentemente do Flamengo, que sempre foi um time que revelou. As descobertas se dão muitas vezes sem alarde. Você descobre um jogador que vai se resolver o problema durante 10 anos.
sem alarde. Muito bem. O certo é o seguinte, amanhã o Flamengo jogará no Maracanã contra o Independiente Santa Fé, 9h45 da noite, portões fechados, transmissão do Fox Sports para todo o Brasil, e o Flamengo está bem na Libertadores. É o líder do Grupo 4, tem 4 pontos e se vencer amanhã, ele dá um passo enorme para buscar a classificação. E hoje, sem poder estar presente no estádio amanhã e com uma condição mais favorável, trocando 1 quilo de alimento pela entrada, vejam só o que aconteceu no Maracanã. Aqui 46 mil torcedores estiveram no Maracanã. Eu fico imaginando o time do Flamengo num treino acompanhando isso. Essa torcida é o maior patrimônio disparado do time do Flamengo, uma festa linda. O Maracanã é muito bonito quando está cheio, né? Uma festa linda. E eu acho que, além dessa força que passa para os jogadores, eu acho que os dirigentes de futebol, principalmente os dirigentes do Flamengo, eles têm que fazer uma reflexão, né? Você com uma torcida dessas, você pode, em resultados, em estrutura, ser muito maior do que você é. Porque o Flamengo é um dos maiores do mundo, mas em resultado, em estrutura, no momento não. Eu acho que time como esse aí, com uma torcida dessa aí, é time que em qualquer competição que entrar, tem que, no mínimo, chegar nas últimas rodadas disputando o título. E a torcida do Flamengo, a imagem dos jogadores treinando, grande parte desse público no Maracanã aproveitou para fazer protesto em relação ao preço dos ingressos dos jogos do Flamengo, achando que realmente está salgado para a maioria, para o povão. Esse público aí do Maracanã, na sua maior parte, é o público que não tem acesso aos jogos. Muita gente não conhecia o Maracanã. E o público, R$100 o preço do ingresso. Tinha um cartaz lá que eu vi. É muito médio, caro para o povão. O ingresso médio mais caro, eu sou contra o ingresso caro, mas só é importante relatar as coisas. O ingresso médio mais caro do Brasil é o do Palmeiras, R$64. É a maior média de público desse ano no Brasil. O segundo ingresso médio mais caro do Brasil é o do Corinthians. É o segunda maior presença de público do Brasil desse ano. Eu não sou a favor de ingresso caro. Eu acho que tem que fazer ingresso barato. Mas não é só isso que soluciona. E acho que esse protesto hoje está fora de hora, porque amanhã não tem como pagar ingresso. Não, mas avisando os próximos jogos. Não, ok, mas esse... Vem aí o jogo do Emelec no Maracanã, que vai ter portões abertos. Esse episódio de hoje é outra lição corintiana que percebeu que há um espaço para criar um ambiente de jogo e motivar um time antes de uma partida decisiva, como o Corinthians fez no ano passado, abrindo Itaquera para a torcida antes do Corinthians e Palmeiras e ganhou 3-2, como fez antes da derrota para o Palmeiras no 1-0, como fez antes da derrota da vitória 2-0 contra o Palmeiras na fase de classificação desse Paulista. O que não pode, e acho que o ânimo disso é para o jogador entender que ele tem um jogo decisivo. E o jogador tem que entender, e vai entender, que ele não pode treinar como se fosse jogo e amanhã jogar como se fosse treino, porque não tem torcida. É verdade. Agora, uma coisa eu concordo com a galera, eu acho que está um pouquinho salgado. Né? Cada time, cada torcida tem a sua característica. Quanto custa o ingresso do Flamengo? Isso que eu não sei, mas eu acho que... Então não sei se está caro. A torcida do Flamengo, ela é diferente da torcida do Corinthians, ela é diferente da torcida do Palmeiras. Existe mais dinheiro no estado de São Paulo, circulando no estado de São Paulo, onde estão Corinthians e Palmeiras. A realidade do estado do Rio de Janeiro, onde está a torcida do Flamengo, é diferente. Grande parte da torcida do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil em todas as classes sociais, está nas classes mais populares. Então poderia haver uma redução de uma parte dos ingressos para que esse público Quanto você acha que deveria ser o ingresso? Numa Libertadores, Flamengo. Por exemplo, o jogo contra o Emelec, quanto você acha que deveria ser? R$30. R$30. 50 você acha demais já? Faz uma diferença. Quanto está o salário mínimo, gente? Não, porque eu quero dizer o seguinte, esse ingresso de R$100, um pouquinho mais. Na verdade, João, não custa... Pois não, desculpa, João. Esse ingresso de R$100, na verdade, não custa R$100. Sim. Ele custa 50. Porque todo mundo tem uma carteira de estudante.
E não há um limite dentro do estádio dizendo o seguinte, só X% é meia entrada. É uma lei estadual, né? Exatamente. Então, E o sócio torcedor paga metade. E o também, Flamengo, o próprio Bandeira já disse isso. O ingresso não custa 100 pau. Porque todo mundo tem uma carteirinha. Todo mundo tem uma carteirinha para pagar meio ingresso. Mesmo quem não tem direito. Né? Exatamente. Isso é um problema de jogo, então, de show. Aí os caras colocam o ingresso a 100 reais para, na verdade, vender por 50. Senhor Mani, você tem razão, mas o que o João falou é verdade. No Brasil, há mais pobres do que ricos. Isso é fato. Só você ver aí a pirâmide e a distribuição de renda. Não precisa também entrar nessa seara que a gente sabe, né? A gente é brasileiro, a gente sabe como é que funciona a coisa. Primeiro, tem que ter um estádio. É o Maracanã? Não é? Eu acho que tem que ser o Maracanã. Eu não gastaria dinheiro para construir outro estádio. Chega a um acordo, o estádio já está pronto. Agora, tem que usar esse estádio, tem que botar camarote, loja do Flamengo. Mas aí é que tá. Fidelizar o torcedor. Não é criar dele. o sócio torcedor. Não é dele. Não, mas isso que eu estou dizendo, Theo. O Fluminense vai falar, opa, peraí, tudo bem, mas você pode fazer uma parte do estádio pro eu acho que o time do tamanho do Flamengo tem que ter o seu estádio. E a outra... mas me desculpe o Maracanã. Mas vai tirar o dinheiro do Flamengo, do tamanho do Flamengo, tem que ter o seu estádio. Tudo bem. O Real Madrid tem seu estádio, o Barcelona tem seu estádio. Mas vai tirar 500 milhões. O United tem seu... Vai tirar 500 milhões. Eu não sei, eu acho que essa diretoria ela tem que começar a pensar, não é fazer um puxadinho num lugar difícil de chegar. Você pode fazer isso com o Maracanã, entendeu? Mas e o Fluminense? Mas tudo bem, quando o Fluminense jogar, o problema é dele. Mas como é que você vai fazer camarote? Como é que você vai envelopar? Mas o Flamengo já tem isso. Mas como é que você vai envelopar o seu estádio? Mas o Maracanã já tem os camarotes. Esse acordo se fez. Não, mas como é que vai envelopar? É um acordo que não é seu. Você envelopa metade pro Flamengo, outra metade pro Fluminense, sem problema nenhum. O patrocinador do Fluminense é um, do Flamengo é outro. Esse acordo se fez. Você muda tudo isso, Theo. Não muda, gente. Claro. Aqui a gente não muda em Libertadores. Não, você tira as placas. Você tira as placas. Não tira, um jogo é no sábado, o outro é no domingo, gente. O Theo, o Staples Center em Los Angeles, mas vocês estão pensando que é um ginásio. Espera um pouquinho. Mas você está falando de Los Angeles, é um ginásio que os caras trocam o piso. Tem um jogo a meio-dia, o outro jogo às 6 horas da tarde. Os caras trocam o piso. Aqui tem show, 10 dias o estádio fica fechado, gente. O Theo, é o seguinte, você consegue fazer isso com o Maracanã. Não consegue. No Brasil não consegue. O Maracanã tem essa coisa. Gente, como é que você vai direcionar a tabela? Porque o Fluminense vai jogar tal dia, você não direciona. Só um momento. Você não consegue no Brasil fazer igual na Europa. Se o time vai jogar Libertadores, seja terça, quarta ou quinta, o time tem que jogar no sábado. Aqui você não consegue isso, gente. Esse acordo se fez. O São Paulo vai jogar uma Copa do Brasil na quarta-feira. É quarta o jogo do São Paulo, né? É quinta-feira. Quinta-feira jogou na segunda-feira, gente. Você não consegue fazer isso numa competição nacional. Vai fazer isso com o do Fluminense e Flamengo? Mas isso se faz. É como se faz na Itália. O Milan joga num domingo, a Inter joga no outro. Isso dá pra... Flamengo e Fluminense dá. Dá pra fazer. Flamengo e Fluminense, mas aí tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores. Só para completar. Esse acordo, no processo com o Maracanã S.A., quando a Odebrecht conseguiu a concessão do Maracanã, com a empresa que se chama Maracanã S.A., que tinha dinheiro do Odebrecht, tinha dinheiro do Ike Batista, a parte está todo mundo preso, isso é outro problema. Nem Maracanã, todo mundo, né? Nem todo mundo. Uma parte está presa, Marcelo Odebrecht está preso, ou teve preso. Teve. O Ike Batista. Passou por lá. Esse processo, ele foi feito. Houve um acordo de Flamengo e Fluminense, diferentes acordos, com a Maracanã S.A. O Fluminense ocupava e envelopava o lado direito do Maracanã nos seus jogos e fazia a sua loja oficial na parte do lado direito do Maracanã. Que a discussão quando o Fluminense e o Vasco vão jogar no Maracanã, que o Vasco queria ocupar o lado direito, o Fluminense tem direito pelo contrato. E o Flamengo fazia a mesma coisa do lado esquerdo. O problema hoje, eu estou com você em relação ao Maracanã, ao Flamengo construir seu estádio. Eu acho, como você, que o Flamengo tem que construir seu estádio, construir sua casa, tem o tamanho dele, um estádio para 50 mil pessoas, seja na Gávea para 20 mil, ou seja na Avenida Brasil para 50 mil, tem que fazer. Mas essa questão, enquanto não existe o estádio, tem que fazer também. Não, concordo. Você tem que ocupar o teu estádio, fazer um acordo e fazer dinheiro com isso. Se você não tem seu estádio, eu concordo em usar o Maracanã. Mas eu acho que time do tamanho do Flamengo tem que ter o seu estádio, tem que ter a sua casa. Tem que ter, mas é inviável, Theo. Não é inviável. Sabe o que é inviável? O Palmeiras está mostrando que não é inviável, o Corinthians está mostrando que não é inviável. O Atlético Paranaense
história. Não, claro que é a mesma história. Não. É a mesma história. Não. O Aí é uma Corinthians história está quebrado. Aí é uma história de um acordo ridículo. De um acordo que a gente não sabe quais foram os interesses. Então não é a mesma história. É a mesma história. O Atlético Paranaense tem um estádio que foi construído. O Internacional gastou muito pouco, tem um belíssimo estádio. Sabe? Então, quer dizer, é viável. Tem histórias favoráveis e desfavoráveis dos estádios particulares. O Grêmio fez um acordo péssimo com a OAS e está tentando reviver mudar esse acordo. O Corinthians tem um contrato de financiamento com o BNDES. É impagável. O Corinthians quer pagar a parte do BNDES, a parte do BNDES é pagável. O Palmeiras não gastou. O Palmeiras tá louco ali. Não, porque na verdade, assim, a gente tá falando do Flamengo, né, que vai jogar amanhã. Amanhã tem Flamengo e Santa Fé. E tocando no Flamengo, no caso, o sonho do Flamengo é gerir o Maracanã. É lógico, tá pronto. O Flamengo está esperando o Maracanã. Só que aí tem essa situação. Deixa eu só dar minha opinião, só para fechar. E outras coisas mais. Eu discordo veementemente do Theo. Theo, deixa eu só terminar para depois você... Sim. Você quer que a gente acredite, Theo? Você é um viajante, você faz competições lá fora, faz automobilismo e tal. Você quer que a gente acredite que é mais difícil envelopar o estádio do que gastar 500 milhões e construir outro? Eu quero. Eu acho que a sua casa é a sua casa. Não pode, mas o Maracanã é a casa do Flamengo. Não é a casa do Flamengo. Como não é? Não é a casa do Flamengo. O Pacaembu foi durante anos para o Corinthians. E seria campeão brasileiro como foi. E lá no Pacaembu tem um monte de camarote bacana. Não precisa. Tem um envelopamento lindo. Tinha um banheiro maravilhoso químico. Maravilhoso. Banheiro químico é a coisa mais legal que tem. Aí vamos falar do Palmeiras, gente. Da realidade. Aí vamos falar do Palmeiras. Ele já quis mudar de apelido aqui no meu ponto eletrônico. Eu chamo de Hepta. Ele falou, não me chame mais de Hepta. É Octa, perfeito. O Octa está dizendo aqui o seguinte, nada que Pacaembu foi caso do Corinthians, não. Ele está contra você. Não foi porque ele já esqueceu, agora é elite. O problema todo é que você pega torcedor que é elitizado e esquece do Pacaembu. O Pacaembu, o Pedro Bó, ganhou a Libertadores lá, amigo. Ganhou. Você estava lá torcendo. Você estava lá, Octa? E não reclamou. Você chamou ele de Pedro Bó? E outra, usava o banheiro químico e achava legal. Agora não, agora o banheiro do Corinthians tem LED. Parede de mármore. Muito bem, então a situação é essa. Flamengo treinou no Maracanã, impressionantes as imagens. Realmente nada que surpreenda a demonstração de força da torcida do Flamengo. E o time para O Vinícius Júnior falou e também o Juan. E daqui a pouquinho as informações do time do Flamengo para amanhã. O Flávio Vini que estava lá e traz essas matérias para a gente. Sempre acompanhei de perto o Flamengo, sempre no estádio, até mesmo no treino na Gávea, quando era bem menorzinho. E eu era fanático de estar sempre acompanhando, sempre estar do lado dos jogadores e apoiando, e com certeza se eu não estivesse jogando, se eu não fosse jogador, eu estaria aqui apoiando mais uma vez. Emociona com certeza, né? Mas tratando de torcida do Flamengo, a gente espera sempre positivo, né? Sempre surpreendendo a cada partida, a cada treino, né? Acho que mostrar a força da nossa torcida. Quando a gente vai em todo o Brasil, a gente é muito festejado. Porto cheio. Não tinha como esperar outra coisa, né? Acho que depois que alguns times fizeram alguns treinos abertos, né? Eu esperava que o Maracanã tivesse lotado, porque a torcida do Flamengo realmente é uma torcida muito presente. Eu tô começando agora, passei por poucas coisas ainda aqui no Flamengo, mas o Júlio César ali depois do treino estava falando comigo que essa torcida é diferente mesmo. Mesmo sendo 3 horas da tarde no sol quente, podendo estar na praia, todo mundo veio aqui nos apoiar e fazer uma linda festa. Isso é de emocionar qualquer um, nem só eu que estou começando, até o próprio Juan, que é bem mais velho que eu, emociona qualquer um que ama o futebol, que ama o Flamengo. A expectativa não só para mim, mas para toda a equipe é muito boa de fazermos uma excelente partida amanhã e dando sequência no trabalho que a gente fez contra o Vitória. Muita marcação técnica para aproveitar, como o Paquetá aproveitou no último jogo, na primeira bola do jogo. Sobre começar a titular, se for começar ou não, eu sempre vou estar preparado, não só eu, mas como todos, para sempre ajudar o Flamengo desde o início do jogo. Muito bem, e amanhã o Sormani está perguntando aqui a escalação do Flamengo. A mais provável escalação, o Rodolfo, ele jogaria.
né? Porque o Juan, ele não aguenta o ritmo de todas as partidas, porém, o Rodolfo hoje lá no Maracanã fez um treinamento à parte, ainda não está 100% recuperado da lesão na panturrilha. Então o Juan vai para o jogo. Então, o velhinho joga. Deve ser Diego Alves. E o jovem não está saudável. Exatamente. Então, Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan e René, Cuéllar, Everton Ribeiro, Diego, Paquetá e Vinícius Júnior. E na frente o Henrique Dourado. É o mais provável Flamengo para amanhã. É o ideal, né? Acho que todo mundo concorda nesse momento. Eu acho. Sem o Everton, né, que foi pro São Paulo. Eu ainda questiono o Everton Ribeiro. Quem que você colocaria, Theo? Não sei. Eu não gosto do Ribeiro, não tá jogando bem. Não, eu concordo com você. Eu buscaria outras opções. Tem outro cara que não tá jogando bem, e aí não é o jogador. Eu tô dizendo o sistema. Eu acho que falta um segundo homem de meio campo. O segundo volante ali? Foi o Arão a partir dos 30 minutos do primeiro tempo contra o Vitória. Não dá pra dizer assim, o William Arão é o jogador que tem que jogar no Flamengo. Não dá pra dizer que não tá jogando bem. Sim. Mais um volante você colocaria? Eu digo, tem que ser um volante bom, né? E eu não tô da teoria de tem que ficar sair contratando. Tem que montar. O garoto Jean Lucas é promissor, O Jean Lucas é muito bom, ele pode não estar pronto. O Jean Lucas vai jogar no Flamengo. O Jean Lucas vai jogar no Flamengo. Uma hora vai jogar. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, mas ele vai jogar. Mas eu digo, ter um 4-1-4-1, o teu meio-campo criativo, os 4 meias, eles têm que prender a bola na frente, eles têm que funcionar. E o Flamengo, muitas vezes, a bola bate e volta. E aí volta com um volante só e você não consegue controlar. É um Deus nos acuda, né? É um Deus nos acuda. Então, enquanto você não tiver um time que consiga controlar o jogo, transformar a posse de bola em chance de gol e em gol, você vai montar um time que vai se precaver um pouquinho. Não é você jogar atrás, não. O Flamengo vai jogar com posse de bola, vai jogar encurralando o adversário. Mas se você não tem criatividade suficiente para evitar esse toca, não entra, abre espaço, cruza, tirou de cabeça, tomou um contra-ataque. Passa pelo Diego, então passa também, mas passa pelo time inteiro. O Lincoln tem ficado no banco? O Lincoln tem ficado no banco. Ok. O Arão jogou muito mais bola do que tem jogado no Flamengo. O Arão não joga bola. O Arão faz desde que saiu do Botafogo pra gente. No começo dele no Flamengo foi bom. Mas ele não é o Arão do Botafogo. No Botafogo ele jogou muita bola. Jogou muito mais. O que o Flamengo precisa é do Maicon do Corinthians, por exemplo. Do Bruno Henrique. Que seria o Arão, né? Bruno Henrique do Palmeiras. Esse segundo, né? É isso que vocês estão falando? Depois do Cuéllar, do primeiro volante? Que seria o Arão, né? Que seria o Arão. Pode ser o garoto Jean Lucas. Você concorda com esse 4-1-4-1, João? Você prefere 1-2 volantes? Olha, sinceramente, eu acho que o PVC tá certo. Eu faria, se eu fosse o João Guilherme, treinador do Flamengo, eu colocaria o Cuéllar, daria uma chance ao garoto Jean Lucas como volante. Colocaria Paquetá, Diego e aí uma dúvida entre Everton Ribeiro e Vinícius Júnior. Olha que coisa interessante. Esse é o time do Toureiro da Gávea. O Toureiro da Gávea? Ele estava no Maracanã hoje? Não, conversei com ele hoje na Ele foi ao Maracanã? Foi ao Maracanã, tava me contando. O conselheiro Miranda foi. Foi? Meu vizinho. Foi Saiu também? de casa com 10 quilos de arroz, trocou por 10 ingressos e distribuiu lá pra galera lá. O Toureiro da Gávea, ele é adepto do. Mas eu acho que seria mais interessante. Concordo com o PVC, fica um time mais equilibrado. Eu acho que fica mais justinho. Mas é uma ideia que o Carpegiani colocou e que o Maurício Barbieri está seguindo. Portanto, amanhã, Flamengo e Santa Fé. Santa Fé vem em crise, hein? Tem o Morello, que é o atacante artilheiro da Libertadores da América. Porém, amanhã terá um técnico interino, Agostinho Julio, e é uma equipe que vem aí desesperada. Flamengo vencendo, vai a 7 pontos e chega na liderança do Grupo 4 da Libertadores da América. Dispara na liderança do Grupo 4 da Libertadores da América. Já, a gente volta aqui no Expediente Futebol para falar do São Paulo, do Palmeiras e de muito mais. Ainda tem o Grêmio de novo aqui no Expediente. Hoje tem Cerro Porteño e Grêmio. Já voltamos aqui no Expediente. Expediente Futebol. Oferecimento Toyota Prius 2018. Seu primeiro híbrido. Todo mundo tem uma chance. Sportingbet.tv. Aproveite.